Gálatas capítulo 5, nós estaremos retomando a nossa série Descomplica. Versículo 22 e versículo 23 diz: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, paciência ou longanimidade, benignidade, bondade, fé ou fidelidade, mansidão, domínio próprio ou temperança. Contra estas coisas não há lei. Permita-me voltar à leitura a partir do 19. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais de antemão vos declaro, como também já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Você pode dizer amém? Quem está conosco pela primeira vez, faz um sinal com a mão, só para a gente conhecer. Uau, muita gente aqui, muita gente ali. Só faz mais uma vez aí, levante a mão. Você que está no banco da frente, dá uma viradinha aí, cumprimenta essas pessoas aí. Vamos aplaudir ao Senhor pela vida delas, ok? Lá na galeria, seja bem-vindo, seja bem-vinda à nossa igreja, que seja a primeira de muitas outras oportunidades que vocês estarão entre nós. Descomplique é a série a qual nós estamos algumas quintas-feiras caminhando nessa jornada a respeito da busca de um entendimento a qual nós estaremos vivendo a nossa vida de uma maneira do jeito de Deus, sem excessos. Na primeira, nós falamos a respeito, descomplica a sua necessidade. O que de fato você precisa. Às vezes nós estamos montando muitas coisas que nós julgamos que nós precisamos. Na última ministração, o Eduardo falou a respeito de você descomplicar a sua carga, você descomplicar a sua bagagem. Quantas vezes você está carregando coisas pesadas, você está carregando coisas que não foi Deus que lhe deu, não foi Deus que te concedeu. E você precisa descomplicar isso, porque o jugo é suave e o fardo é leve. Vocês estão comigo? Diga amém. Hoje, nos minutos que nos resta, eu quero dizer sobre descomplique o seu modo de viver. Descomplique o seu modo de viver. Como você tem vivido os seus dias? Como você tem lidado com a sua vida? Como que você tem vivido? Como você tem existido? Como que você tem lidado com o calendário da sua existência? Você já teve a sensação que os seus dias, a sua maneira de viver é um emaranhado? Você tem aquela sensação que você está manietado, você está totalmente confuso a respeito de onde ir, o que fazer. Descomplique a sua vida, descomplique o seu modo de viver. Você pode dizer isso para quem está ao seu lado? Descomplique o seu modo de viver. Diga, descomplique o seu modo de viver. O texto
texto que nós lemos, ele vai nos apresentar que quando você decide viver a sua vida fora dos parâmetros de Deus, o que lhe restará será confusões. As obras da carne fala de um padrão de vida, de um padrão de existência que norteia a vida de um homem, que norteia a vida de uma mulher, que o levará a desastres, que o levará a tragédias. Paulo fala de adultério, que é toda a infidelidade conjugal, toda prática sexual fora da aliança do casamento configura-se adultério. O texto fala de fornicação, toda prática sexual entre pessoas não casadas. Paulo vai falar de idolatria, todo culto a imagens, a coisas, a seres que não seja o próprio Deus. O texto fala de bebedices, fala de dissensões, de inimizades. Existe uma lista que corresponde com o jeito de viver de muitas pessoas. E qual é a fatura desse modo de viver? Angústias, tristezas, vazios. Qual é a consequência de alguém que decide viver a vida dessa maneira? Uma vida sem direção, uma vida sem sentido, uma vida pesada, uma vida inclinada para a tragédia, para o fracasso, para a derrota. Aí vem Paulo dizendo: mas o fruto do Espírito é... Paulo vai nos apresentar um outro modo de viver. Percebe que quando ele vai falar das obras da carne, ele fala as obras da carne são, é plural, porque existe muitas janelas abertas para fazer você se perder, quanto marido, quanto homem, quanto mulher, quanto esposa. Existem muitos atalhos que convidam você a viver uma vida de luxúria, de lascívia, de libertinagem, de vingança, de ressentimento, de amargura. As obras da carne é uma multiplicidade de complexidade. Mas quando ele vai falar do Espírito, quando ele vai falar de Deus, ele vai dizer: o fruto do Espírito é no singular, para nos mostrar que quando você decide viver a vida do jeito de Deus, quando você decide viver a vida rendido ao Espírito de Deus, a sua vida será descomplicada. E é interessante que a palavra que aparece aqui é a palavra fruto, porque por mais que ele vai listar 9 palavras, na verdade é como se fosse um fruto de fato, uma tangerina, uma pocã, uma mexerica, que é um único fruto na sua unidade, mas compõe vários gomos. Você sabe o que Paulo está nos apresentando aqui? Sabe qual é a maneira descomplicada de viver? É você viver a vida a partir de virtudes. Fruto do Espírito é virtudes. Paulo está dizendo que o que Deus planejou para você viver é uma vida de virtudes. Como que eu devo viver? Qual que é a maneira descomplicada para eu viver? E Deus está dizendo: viva uma vida de virtudes. O que são virtudes? Virtudes são características, são hábitos morais, inclinado à bondade. Virtudes fala de toda a qualidade em nós, voltado para o bem. Fala de todas as qualidades em nós, que glorifica a Deus, que manifesta a Deus, que faça Deus se alegrar para conosco.
Virtudes fala de todos os atos e ações do coração que bendiz ao Senhor. A maneira mais descomplicada de você viver não é a partir de poder, não é a partir de status, não é a partir de acúmulos de riquezas. A maneira mais descomplicada de você viver é você entender que Deus preparou para você viver em virtudes. Deus tem virtudes para o seu coração. Se você viver uma vida de virtudes, você terá um antídoto contra o pecado que te ameaça. Se você decidir viver essa vida virtuosa, você terá portas fechadas para todas as armadilhas de Satanás para os seus pés. Só que eu tenho uma notícia para você. O fruto do Espírito, cada característica dessas virtudes, cada característica do que nós lemos aqui, são chaves para você viver a sua vida de uma maneira leve, de você viver os seus dias de uma maneira que vale a pena ser vivido. Essas virtudes aqui presentes é aquilo que Deus preparou como respostas de você para as 3 principais áreas da sua vida. A primeira área é o seu relacionamento com Deus. As 3 primeiras características: amor, a virtude para você relacionar com Deus, amar a Deus. A Bíblia diz que o primeiro mandamento que Jesus deixou para nós é: amai a Deus acima de todas as coisas, com todas as suas forças, com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento. A pergunta que eu preciso fazer a você esta noite: como está a intensidade do seu amor a Deus? Como você tem amado a Deus? Como você tem amado ao Senhor? Qual é a prioridade de Deus ao seu coração? Ou você é alguém que quando as coisas não vão bem, você pensa abandoná-lo? Quando as coisas não vão bem, você faz a primeira coisa, é distanciar de Deus. Ame a Deus acima de todas as coisas. Ame a Deus acima dos seus bens. Ame a Deus acima de qualquer pessoa. Ame a Deus acima de qualquer circunstância. Ame a Deus acima de qualquer acontecimento na sua vida. Não permite que absolutamente nada e ninguém rouba o seu amor a Deus. Ninguém, absolutamente ninguém, pode receber mais intensidade do seu amor do que Deus. Se você derramar mais amor a qualquer outra direção que não seja Deus, isso chama idolatria. Isso pode acontecer com coisas simples. Isso pode acontecer com um automóvel. Isso pode acontecer com um filho. Isso pode acontecer com um namoro. Isso pode acontecer com um cônjuge. Que nós vamos elegendo pessoas que a gente dedica paixão, a gente dedica empenho, a gente dedica prioridade, a gente dedica energias a essas pessoas e direções. Mas quando chega para Deus, a gente só entrega farelos das nossas energias. Às vezes isso pode acontecer com pets, pessoas que amam seus animais mais do que Deus, pessoas que dedicam a sua atenção, dedicam o seu afeto a animais mais do que a Jesus. Absolutamente nada e ninguém pode ser alvo do seu amor mais do que Jesus. Ame pessoas, ame filhos, ame esposa, ame família, ame os animais, ame aquilo que Deus te presenteou, mas que tudo isso esteja sujeito ao seu amor a Deus. Viva o seu amor a Deus e a sua vida será descomplicada. Você pode aplaudir ao nome do Senhor Jesus por isso?
alegria. A primeira virtude é a relação com você, com Deus, amor. A segunda virtude é a alegria, a relação com Deus. Deixa-me te perguntar esta noite: a sua alegria, qual é a base dela? Qual é o fundamento da sua alegria? Você quer viver uma vida descomplicada? Decida que Deus seja a fonte de toda a sua alegria. Decida que Jesus seja a fonte de toda a sua alegria. Você pode se alegrar com seus hobbies. Você pode se alegrar com amigos. Você pode se alegrar com as pessoas que lhe fazem o bem. Você pode se alegrar com pessoas que te agradam. Você pode se alegrar. Mas a fonte da sua alegria precisa estar em uma pessoa. E essa pessoa é Cristo. Essa pessoa é Jesus. Você não pode entregar a sua alegria nas mãos de ninguém. Você não pode depositar a sua alegria em nenhuma circunstância favorável, porque quando essa circunstância alterar, a sua alegria será perdida. Você quer descomplicar a sua vida? Viva a sua alegria no Senhor. Existe um texto lá em Abacuque que diz que ainda que a figueira não floresça, ainda que as ovelhas sejam roubadas, ainda que eu venha perder tudo de grande significância para mim, mesmo assim eu me alegrarei no Senhor, no Deus da minha salvação. Você precisa viver uma alegria ao Senhor. A Bíblia diz: servir ao Senhor com alegria. As coisas de Deus precisam encher os seus olhos acima de qualquer coisa. Às vezes alguém vibra, quase enlouquece, assistindo a final do seu time preferido. E vibra, e grita, escabela, e chora. Mas quando está na presença de Deus, é um robô, é uma múmia. Não tem nenhuma expressão de encanto, não tem nenhuma expressão de celebração a Deus. O salmista vai dizer: servir ao Senhor com alegria. Deixa eu te perguntar esta noite: Cristo te basta para a sua alegria? Cristo te basta para a sua alegria? Ou você diz assim: olha, ele precisa trazer mais alguma coisa com ele. Ele precisa trazer mais uma vitória, ele precisa trazer mais uma bênção, ele precisa trazer mais uma solução, ele precisa trazer mais alguma coisa. Aí sim. Você quer descomplicar a sua vida? Viva a sua alegria no Senhor. Seja Jesus a sua alegria, seja Jesus o gozo da sua alma. Se a sua alegria for uma pessoa, se a sua alegria for o próprio Cristo, então você terá alegria na fartura, então você terá alegria quando os amigos te abraçam, então você terá alegria quando você recebe aumento no seu salário, mas você também terá a mesma alegria quando você ficar desempregado, quando a enfermidade tocar a sua porta, quando as pessoas te traírem, você viverá a mesma alegria, porque Jesus jamais vai te abandonar. Ele estará contigo todos os dias, até a consumação dos séculos.
Deus. Quem recebe esta palavra, aplauda o nome do Senhor Jesus esta noite. Aleluia, aleluia. Se Ele for a sua alegria, Ele estará contigo em qualquer circunstância. No seu pior luto, Ele estará lá, afagando a sua alma e dizendo: eu estou aqui. Você quer descomplicar a sua vida? Ame a Deus de todo o seu coração. Alegre-se no Senhor, torna a Deus a sua alegria. E eu termino por hoje. Tenha paz com Deus. E quando eu falo de paz, nós estamos falando de duas coisas. Nós estamos falando de uma ordem interior. Nós estamos falando de um coração que está apartado de toda a confusão. As coisas à volta está tudo em turbulência, mas aqui dentro continua em ordem. Aqui dentro continua lúcido. Ele sabe quem ele é e ele sabe quem Deus é nele, quem ele é em Deus. Então ele está em paz, porque por mais que fora esteja uma tempestade, por mais que fora esteja uma turbulência, mas ele sabe aqui dentro quem é o seu Deus, quem é o seu Senhor e quem ele é aos olhos do seu Pai celestial. Isso chama-se paz. Essa segurança interior de que eu sei que eu tenho crido. Eu sei quem cuida de mim. Isso chama-se paz. Mas paz também significa amizade. Não existe nenhuma inimizade entre eu e você. Isso chama-se paz. Harmonia. Deixa eu te perguntar. Você está em paz com Deus? Ou você está em guerra contra Deus? Quando é que eu fico em guerra contra Deus, pastor? Você fica em guerra contra Deus quando você decide não confrontar os seus pecados. Quando você decide não perdoar. Quando você decide se vingar. Quando você decide continuar pecando intencionalmente, alimentando os seus vícios. Não é Deus que está em guerra contra você. É você que está declarando guerra. É você que está dizendo: eu não quero a sua amizade, porque o nosso Deus é um Deus santo. Ele é um Deus que não se alegra, Ele não é passivo, Ele não compactua com nenhum pecado. E quando eu alimento uma vida de pecado intencionalmente, é como se eu estivesse dizendo: eu não quero viver em paz contigo. Eu não quero viver essa amizade contigo. Olha o que o texto vai dizer. Quando ele falou das feitiçarias, da inimizade, das contendas, dos ciúmes, das iras, das dissensões. Ele fala dos homicídios, ele fala das bebedices. Ele vai falar da glutonaria. Ele vai falar da impureza, da lascívia, mentiras e assim por diante. O diabo não quer que você se arrependa dos seus pecados. Ele não quer que você confronta o mal moral que está abocanhando você. Ele não quer que você deixe essas algemas que te colocou dentro de um ciclo vicioso. Ele não quer que você rompa e abandone os seus pecados, porque Ele sabe que enquanto você alimentar os seus pecados, você não viverá uma paz com Deus. Você vai ser carregado por uma culpa. Você vai ser carregado por uma vergonha.
Você vai ser carregado por um complexo de inferioridade. Eu não mereço, eu não presto, eu preciso morrer. Olha como é que eu sou desgraçado, olha como é que eu sou perdido. Você vai se alimentar com essas narrativas. E é isso que o diabo quer. É isso que o diabo quer, que você não enfrenta os seus males com seu arrependimento, que você não enfrenta os seus males com as suas confissões diante de Deus. Ele não quer que você peça socorro para que Cristo venha adentrar na sua vida, encher a sua vida de libertação. Ele não quer. Ele quer que você viva, na hora de pecar, você vive um prazer, você vive um falso contentamento, mas no momento seguinte, o mesmo Satanás que te deu combustível para pecar, ele vai querer te escravizar numa culpa, para que você não viva uma paz com Deus. E esta noite, eu tenho uma boa notícia para você. Jesus foi à cruz para que nós pudéssemos ter paz com Deus. Quando você confessa Jesus como seu Senhor e Salvador, quando você recebe Jesus no seu coração, quando você decide seguir a Jesus como um discípulo dele, nesse exato momento, os seus pecados são perdoados, e tudo aquilo que era inimizade contra Deus, Deus arranca dentro de nós e planta em nós uma reconciliação. E então agora a paz de Deus enche a nossa alma, porque nós não somos mais inimigos de Deus. Ele é o nosso Pai, Ele é o nosso perdoador, Ele é o nosso ajudador, Ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Você pode dizer amém? Fica de pé comigo em nome de Jesus. Descomplica os seus dias. Viva uma vida de virtudes. E essa virtude fala de você amar a Deus, fala de você se alegrar em Deus, ter Deus como a fonte da sua alegria, e fala de você ter paz com Deus, de você ter um relacionamento real, sincero, permanente, definitivo com Jesus. E então, não importa se alguém te abandonou, não importa se alguém não gosta do jeito que você penteia o cabelo, do carro que você comprou, da roupa que você veste, da elegância que você vive, da criatividade que você tem, da espontaneidade que você vive. Não importa o que alguém vai falar lá no trabalho, tentando te derrubar, tentando puxar o seu tapete. Não importa. Você vai olhar no espelho e vai dizer: eu estou em paz com meu Deus, e Ele está em paz comigo. Basta. Se Deus está em paz comigo, basta para eu viver os meus dias seguros, a despeito de qualquer situação. O que Deus quer de mim? Que você o ame, que você se alegre nele, que você viva a paz de Deus. Não toma nenhuma decisão que quebra essa paz. Não faça nenhuma escolha que te afasta dessa paz. Não tome nenhuma decisão que impeça de você viver essa harmonia, essa leveza, essa consciência e essa certeza de que o coração de Deus está em paz com você. Ainda que você erre, ainda que você falhe, ao você se arrepender,
ao você voltar-se para Deus, essa paz é mantida sobre você.